Mais uma etapa da saída de Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto foi registrada. Trabalhadores começaram a desmontar o chamado cercadinho. O local, com grades de proteção, era ponto de parada do presidente durante o mandato. Ali, o presidente falava a apoiadores e também atacou o trabalho da imprensa diversas vezes. Nas últimas semanas, o local está praticamente abandonado. Depois da derrota nas urnas, Bolsonaro fez poucas aparições públicas. A maior parte delas foi em cerimônias militares com público restrito. Então aí as imagens, vamos ao debate. Vila, você falou muito do cercadinho, abriu um sorrisão aqui, Vila, então eu vou começar por você. Aliás, você falou da educação, me lembro muito de você criticando, desde o primeiro-ministro houve uma rotatividade muito grande, sim, mas desde o Ricardo Vélez, né, depois passaram vários outros, mas do cercadinho, muitas vezes você falou até da live, daquela informalidade toda, sim, de falta de institucionalidade, que é exatamente o que, de certa forma, o cercadinho representa? O cercadinho vai ser lembrado anos depois, as pessoas vão falar, que momento trágico da história brasileira, né? O presidente da República saía num local, havia um pequeno grupo de fanáticos seguidores que começavam a xingar, a ameaçar fisicamente jornalistas, e estimulado pelo presidente da República. Não faltam imagens para tal, ninguém está construindo uma leitura de algo que não existiu, não. E aquilo se repetia, aí vinha alguém orar, começava a orar, podia ser um padre, um pastor, um fanático seguidor, era um cenário distópico. Eu falava assim, será que eu estou lendo 1984, Admirável Mundo Novo? Não, eu estou no Brasil, real, isso é concreto. Então, tudo isso fez muito mal ao sistema democrático brasileiro. Se nós estamos nessa situação econômica por causa da política, não é por causa da economia. O Brasil tem grandes potencialidades, tem tudo para dar certo. A questão é política, não é econômica. É que a política amarra a economia. E o governo Bolsonaro, não é o único, claro, nós temos uma história recente desse século, ajudou a piorar muito a política brasileira, transformar a política em guerra. Você não é mais adversário, você é inimigo. E com inimigo não se convive, se elimina. Isso não é democracia, Felipe. Democracia é convivência de contrários. É nós cinco aqui, tendo posições diferentes. E cada um respeitando o outro e tendo posições plurais, isso que você colocou. Não podemos ficar sempre na questão binária. Eu vou ficar muito satisfeito quando no Congresso tiver liberais de verdade, conservadores no sentido inglês, eu estou como se fosse na Inglaterra. Burkeano. Liberais, conservadores, sociais-democratas, gente um pouco mais à esquerda. E aí discutir, você fala assim, puxa vida, eles têm uma visão de Brasil, porque a oposição que tem hoje agora no Congresso em relação a essas questões econômicas é simplesmente fisiológica. Não há ideologia nenhuma aí. Não é ser oposição a Lula, ser favorável a Bolsonaro. Eles estão querendo o seu naco de poder e aí volta a questão inicial bem destacada, né? Que essa questão já está olhando a eleição de 2026. Dos seus currais eleitorais. É como se o livro clássico do Vitor Nunes Leal, Coronelismo em Chá de Voto, né? É como se aquilo tivesse congelado. O livro originalmente é de 1947, né? Que depois foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos mais brilhantes, e foi cassado pelo adicional número 5 no início de 1969. É como se congelasse esse coronelismo. E agora, e por fim, foi em certo momento falado por você até de reforma política. Todo mundo que está lá foi eleito. Então, como a crise é política, todo mundo lá, não tem deputado biônico, só explicando aos mais novos, que biônico surgiu em 1977 no pacote de Abril, que foram senadores que eram indicados, 1/3 dos senadores pelo regime militar. E tinha uma série lá do homem biônico, ciborgue, etc. Tal. Deve ver essa expressão que se consagrou. Todos foram eleitos. Aí eu pergunto, mas quem é o eleitor brasileiro? Como é que ele vota? Né? Porque, afinal, todos ali, ninguém foi imposto pelo presidente da República, pelo governador, todos aqueles foram eleitos. Então, a questão passa pela política. Enquanto nós não fizermos uma profunda reforma política, não tivermos o voto distrital misto, cláusula de barreira alta, nós vamos eternamente ter Arthur Liras da vida que vão só mudar o nome. E aquele baixo clero que eu não sei quem são. Eu não tenho a mínima ideia, que eu só os distingo pela cor de cabelo tingido, né? Que é o negro graúna e o acaju, né? Que é as duas cores preferidas de cabelos lá do baixo clero, que é um nível baixíssimo de debate. Quem assiste a TV Câmara ou a TV Senado, mas especialmente na Câmara. Então, acho que a questão
toda passa por aí. Eu achei lamentável. Nós estamos amarrando a resolução de algumas questões que são urgentes, Felipe, que o Brasil precisa enfrentar, destravar certas questões para voltar a crescer, né? Eu sou a favor da reindustrialização, claro que não é aquela do passado que eu conversei com o Hélio outro dia aqui, né? Nós não estamos falando da época da CEPAL, da substituição de importações, o momento histórico é outro, do século XXI. A inserção do Brasil no mundo, né? Nós precisamos mostrar que somos modernos e queremos ser modernos e não temos medo da concorrência. Tudo isso passa pela política. Enquanto não resolver essa crise política, e se ela se estender no quadriênio Lula, pobre Brasil. Madá, só um complemento rápido. Você vai sentir saudade do cercadinho? Ai, gente, pelo amor de Deus. O cercadinho é a maior excrescência que a gente já teve da institucionalidade. Eu concordo com o Vila. A gente via aquilo, parecia que não estava vendo, né? Depois de um tempo, isso se tornou normal, as pessoas aceitaram que aquilo fosse feito daquela maneira mesmo, mas aquilo ali é uma coisa que não pode existir. O único medo que eu tenho é que, com a janonização do lulismo, tenha cercadinho, tenha live. Já apareceu um pessoal tentando falar com o Lula como se estivesse no cercadinho. E a gente tem uma postura que está sendo tão sectária quanto o Janones, que diz o PT que fez uma parte importante da comunicação, ele diz claramente nas mídias sociais que determinado grupo político que ele não define é uma raça maldita, contra a qual não adianta justiça, temos de ir às ruas. Ele já falou isso, já dobrou a aposta, só o Eduardo Jorge se pronunciou. Quem que é a raça maldita? Quando o Jorge Bornhausen disse que o PT era uma raça, o PT fez até queixa-crime, dizendo que era discurso de ódio. Então, assim, eu temo muito que a gente tenha cercadinho 2, a missão, esse pode porque é do bem. Com todo esse nós contra eles. Rapidamente, Raquel. O cercadinho era uma tentativa de você descredibilizar a mídia profissional. E isso é feito, e era feito também pelo PT, mas no Jair Bolsonaro chegou a um outro nível, porque quando você transforma a mídia como inimiga, tudo que vem de investigação, de denúncias de corrupção, vem do inimigo. Então, você tenta tirar essa credibilidade, mas não consegue. Muito bem, eu volto com ele. Diga rapidamente, eu podia voltar com você, mas diga lá então, complementa. Não, e só sobre o cercadinho ainda, eu ia dizer que eu acho que ele simboliza muito o abandono do Bolsonaro em relação aos seus seguidores. Eu acho que ele denota esse vazio. Eu acho que tem muita gente que está aí se manifestando, me refiro aos pacíficos, obviamente, que não fazem nada de obstrução, não é nada disso, que estava contando que o Bolsonaro ia fazer algo, dar declarações ou qualquer coisa desse tipo, né? Acreditavam, inclusive, em teorias conspiratórias, alguns, e o Bolsonaro não fez nada. Então, eu acredito que está certo, né? A democracia anda, a coisa vai acontecendo. Agora, ele não ter dado uma posição, não ter aparecido e ter meio que largado essas pessoas lá, isso não deve estar bom na cabeça das pessoas que estão lá. Elas devem estar se sentindo traídas pelo presidente Bolsonaro, o que é muito ruim para o capital político dele também.